Ele iniciou sua pesquisa em meados dos anos 50 e, além de ser um especialista em folclore brasileiro, escreveu vários livros sobre a temática ufológica. Através dos anos também publicou dezenas de reportagens e participou de inúmeros programas de TV. Em 1970, foi colaborador do CIOANI, órgão criado pela Força Aérea Brasileira para pesquisar OVNIs. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e a partir de agora os Relatos Flutuantes apresentam Biografia UFO, com Arthur Neto. Olá, flutuante! Está começando Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas onde a cada episódio traremos aqui uma personalidade do meio ufológico para um bate-papo sobre sua trajetória. No programa de hoje, temos a honra de receber Antônio Faleiro, diretamente da mineira Passatempo. E na missão de pilotar a nave mais uma vez, damos boas-vindas ao Arthur Neto. Seja bem-vindo de volta a bordo, Arthur. Fala, Zero! Maior prazer, Zero, estar aqui novamente nos Relatos Flutuantes. Hoje é uma honra para mim fazer esse meio campo aí com o Antônio Faleiro. Para mim era um ídolo quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a ler os primeiros livros sobre ufologia. Com 12 anos eu li Eram os Deuses Astronautas. E minha mãe colecionava, comprava muito a revista Planeta naquela época. E volta e meia saiu uma reportagem sobre o Antônio Faleiro. E ele era tido na época como caçador de OVNIs. E eu achava aquilo o máximo. Eu não sei se é uma coisa premonitória, mas eu adorava aquilo. Eu achava fantástico esse título, caçador de OVNIs e tal. E aí eu era um fã ferrenho do Faleiro e depois vi outras matérias dele, né, nas primeiras revistas de ufologia da época. Então, quer dizer, eu nunca imaginei que o tempo ia passar, eu ia me tornar ufólogo, ia me tornar um caçador de OVNIs, ia me tornar um grande amigo do Faleiro. Eu já fui lá a Passatempo pelo menos umas 4 vezes, que eu lembro. Era difícil chegar até lá, muito impressionante o local, extremamente ufológico, ufológico até de dia, próximo a Belo Vale, tem outras regiões ali próximas também que eu não lembro o nome agora, mas muito bacana mesmo. Então é um prazer agora estar com o nosso amigo Faleiro e vamos lá, vamos ouvir, vamos arrancar dele as melhores histórias de Passatempo, desse grande pesquisador. É importante dizer, o Faleiro é um ícone da ufologia brasileira, é um dos pioneiros da pesquisa de campo, é um pesquisador de campo de raiz mesmo. A minha origem na ufologia vem desse exemplo que o Faleiro sempre deu pra gente, desde pequeno eu já amava o que ele fazia. Então vamos lá, vamos arrancar o melhor do Faleiro, eu espero que vocês gostem. E vamos lá, Faleiro, vamos bater aquele papo. Perfeito, Arthur. Tudo pronto? Vamos pro alto. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Para quem não sabe, Antônio Faleiro, quando eu tinha 12 anos, eu lia as histórias do Faleiro, da pesquisa que ele fazia. Naquela época ele era chamado de caçador de OVNIs. E eu com 12 anos achava o máximo aquilo e eu dizia, um dia eu serei igual a esse cara. E hoje tenho o grande prazer de ser amigo do Antônio Faleiro. Para os íntimos, Nijim, lá na cidade de Passatempo. Faleiro é conhecido como Nijim, grande pesquisador lá da região. E queria te agradecer, Faleiro, por você estar aqui conosco aqui no podcast Relatos Flutuantes. E vamos falar das tuas pesquisas e dos casos que você encontrou
durante todos esses anos aí na sua região. Eu queria começar, Faleiro, pedindo a você que falasse sobre como começou essa paixão, como foi a primeira vez. Me parece que seu pai já era muito interessado pela ufologia. Fala um pouco para nós aí. Grande abraço, Faleiro. Obrigado por estar aqui conosco. Desde 1958, meu pai gostava de ufologia. Eu seguia os passos dele. E lembro-me que em 1958, ou 57, se não me engano, estávamos no Alpendre quando vimos um OVNI passar atrás da igreja, a baixa altura, com uma bola de fogo muito grande, e seguiu para o morro próximo da cidade. A partir daí fiquei interessado e comecei a seguir o meu pai, as reportagens, tudo que ele colecionava sobre OVNI. E quando foi em 78, durante o dia, 24 de agosto de 78, eu vi um OVNI durante o dia juntamente com quase toda a população de Passatempo, Minas Gerais. E como eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Era um disco cinza, metálico, que pairou sobre a cidade a 1h35. Então comecei a perguntar a todos se alguém já tinha visto discos voadores. E eles me respondiam que não. Então eu comecei a formular a pergunta de outra maneira. Você já viu fantasmas ou assombrações? Aí surgiram muitos relatos de pessoas da cidade e mesmo da zona rural sobre discos voadores em forma de fantasmas, assombrações, lendas e mitos. Fantástico, Faleiro. Realmente a tua pesquisa ela tem uma origem muito profunda já desde o tempo do teu pai. Muito bom mesmo. Eu queria dar continuidade, Faleiro, e saber daquela história que eu considero uma das mais famosas aí de Passatempo, da sua pesquisa particularmente, que é aquele OVNI enorme que você teve a sorte de fotografá-lo aí na tua região, e ele no mesmo dia foi fotografado na Argentina, na União Soviética e na Europa. E isso foi documentado e mostrando que era o mesmo objeto pelo tamanho, era um objeto gigantesco, estava perambulando pelo nosso planeta aqui. Conta para nós como é que foi aquela história, como é que depois você ficou sabendo que o objeto estava em outros lugares. O OVNI que nós vimos em 14 de junho de 1980 era uma nave-mãe. Era mais ou menos 19 horas quando eu fui de motocicleta para a rodovia que liga Passatempo a Carmópolis de Minas. E, chegando em determinado lugar, encontrei o jovem Noé Rezende. Ele ia para a casa da namorada dele, que morava numa fazenda. Então nós paramos e ficamos conversando na descida para a casa da namorada dele. De repente, nós vimos um clarão surgir atrás de uma serra. Aquele clarão foi aumentando, e de repente surgiu uma bola oval iluminada muito grande, bem maior do que a Lua, de trás da serra, e foi subindo lentamente. E nesse momento eu fiz algumas fotos. Fiz uma foto, porque as outras não foram aproveitadas. Porque eu tinha um filme na máquina que tinha que dar exposição demorada. O filme não era próprio para fotografar de noite. Então aquela
bola gigantesca foi subindo e dirigiu-se para o norte, onde desapareceu. Nas semanas seguintes, eu recebi várias revistas, inclusive até do exterior da Argentina, onde falava na aparição desse gigantesco OVNI no dia 14 de junho de 1980. Ele apareceu na Argentina mais ou menos 19 horas. Às 19h05, 4 ou 3, ele já estava aqui no Brasil, onde eu pude ver ele saindo de trás da serra. E quando foi à meia-noite, ele já foi visto na Rússia. Ele passou por diversos países e jornais de diversos países noticiaram a aparição. Era uma nave-mãe, mas coisa gigantesca, muito grande mesmo. E foi visto em vários países. Esse foi um contato que eu tive em 14 de junho de 1980, através das minhas vigílias noturnas e com o amigo Noé Rezende. Você está ouvindo Biografia UFO nos Relatos Flutuantes. Eu queria aproveitar, Faleiro, e perguntar, pedir a você que você conte aquele episódio, você já me contou em uma outra ocasião, aquele episódio que você viu o ser aí no ginásio de esporte aí do colégio. Tudo indica que você viu realmente um ser, e eu queria que você contasse em detalhes como é que aconteceu, como é que foi esse dia, como é que você teve certeza de que era um ser. Em 21 de julho de 1985, eu chamei o jovem Eustáquio Ferreira para fazermos uma vigília na rodovia que liga Passatempo a Carmópolis. E quando lá chegamos, nós vimos um objeto luminoso acima de uma montanha. Como eu sabia que ali não existiam estradas, eu comecei a piscar o farol na direção dele. Piscava 3 vezes, parava. De repente, o objeto respondeu com 3 piscadas. Eu pisquei 4, ele deu 4. Eu pisquei 2, ele deu 2. Eu pisquei 5, ele deu 5 piscadas. Era uma luz que estava acima de uma montanha. Aí eu mandei o Eustáquio segurar a moto e fiquei na frente do farol, levantei as mãos. Aí o objeto foi subindo também na montanha de altura e ficou... A intensidade da luz foi aumentando, ficou com quase 1 metro de diâmetro. Nesse momento nós ficamos com medo e eu vim embora. Mas o objeto me seguiu, às escuras. E eu cheguei aqui às 23 horas. Às 23h05, mais ou menos, o jovem José Batista Leão passava em frente ao posto de gasolina e viu quando abriu um círculo luminoso na sua frente. Ele olhou para cima, era o OVNI que estava emitindo uma luz sobre o solo. Ele correu, escondeu debaixo de uma marquise, o OVNI voou para norte e desapareceu. Era o mesmo que nós vimos há minutos atrás na Serra. Quando foi na segunda-feira, de manhã, o jovem José Batista Leão veio e me contou o caso, que ele tinha visto o OVNI. Então, à noite, a minha esposa viu uma luz andar aqui dentro da minha casa e desapareceu. Quando foi na terça-feira, eu trabalhava no ginásio como secretário. Uma aluna pediu para ligar a luz do pátio para jogar ping-pong, que não tinha professor na sala dela.
Aí eu fui buscar a raquete e as bolinhas. Quando eu voltei, cheguei na porta, ela foi acender a luz, deu um estalo como um raio caísse, e ela correu para o meu lado. Eu olhei para a porta do banheiro, tinha um ser baixinho, com as mãos cruzadas, me encarando. Eu corri no apagador, acendi a luz, olhei para o banheiro, já não tinha mais nada. Aí eu fui lá no banheiro, vasculhei tudo, não tinha mais nada. Esses episódios ocorreram um atrás do outro. Depois que nós vimos a nave, eu fiz contato com ela através de luzes. Quando ela topou o contato, eu resolvi vir embora, montei na motocicleta e botei o Eustáquio na garupa e viemos embora, com medo. Fantástico, Faleiro, a história é maravilhosa, muito boa mesmo. Dando continuidade, Faleiro, eu tenho um caso seu que você pesquisou que eu gosto muito, que é aquele caso do cavaleiro que estava ele e o cavalo, e ele, quando viu o objeto, ele desmaiou e o cavalo também desmaiou. Conta esse caso pra gente, conta com a maior riqueza de detalhes que você puder, porque esse caso é maravilhoso. Esse caso é do José Maia Pires. Ele voltava a cavalo para a fazenda dele, quando no topo de serra, a mais ou menos alguns quilômetros da fazenda, um objeto luminoso veio em cima dele, jogou um facho de luz, ele sentiu que o cavalo abaixou a cabeça para cair e ele também desmaiou nesse momento. Depois ele acordou e viu que o cavalo já estava na porteira do curral de sua fazenda. Ele estava batendo com a cabeça na porteira, tentando abrir. Então ele abriu a porteira, entrou, mas notou que não enxergava nada, estava completamente cego. Enxergando pouco, muito pouco. E no outro dia ficou assim mais uns 3 dias, até que a visão dele voltou ao normal. Ele tinha dor de cabeça. Então esse foi um caso fantástico de abdução, que ele deve ter sido abduzido pelo menos algumas horas, porque ele estava no topo da serra quando o objeto apareceu, era mais ou menos 11 horas. E ele chegou em casa às 4 horas da manhã. O Faleiro tem uma maneira muito peculiar de registrar os casos que ele investigou lá na região de Passatempo, que inclusive, são dezenas de casos, né, que ele investigou. Ele sempre registra na forma de desenhos. Eu acho fantástico isso, é uma maneira muito original e muito bem feita de se registrar, porque ele faz o desenho do quadro do caso, assim, só um desenho de acordo com o protagonista, passou para ele, e ele coloca ali um texto pequenininho de 6, 7, 8 linhas, contando de forma resumida o que aconteceu. Então isso é uma maneira de registro muito interessante. Ele transformou isso num quadro que tem lá no escritório dele. Já estive lá, nós fotografamos esse quadro. Então, lembrando dos casos desse quadro, Faleiro, eu queria que você falasse daquele caso de uma pessoa que viu um ser brincando no arame farpado. Brincando como? Brincando de atravessar o arame farpado. O ser simplesmente atravessava por dentro do arame farpado, como se ele não fosse um corpo físico. E aí, quando o ser viu que a pessoa estava olhando, o ser foi embora. Conta pra gente esse caso aí, Faleiro. Eu vou lembrar os casos agora a partir dos teus quadros. Conta aí pra gente. Esse caso é muito interessante porque tratava-se de uma pessoa que não acreditava em OVNIs. E ele me contou que certo dia ia para a fazenda dele montado a cavalo. Era o senhor Zé Maurício Rangel. Maurício Rangel, aliás. Ele estava montando a cavalo
e ia para a fazenda dele. Quando de repente ele olhou à sua direita, tinha uma cerca de arame. E nessa cerca tinha um ser pequeno, mais ou menos de 1,5 metro, brincando de fazer zigue-zague entre os moirões da porteira. Ele atravessa seu corpo, fosse de fumaça. Ele ficou olhando aquilo e tal, até que o ser percebeu que ele estava olhando. Então o ser correu, entrou no meio do mato, desaparecendo. Mas ele falou que ele atravessava o arame como se o corpo dele fosse de fumaça, sempre fazendo um zigue-zague entre os moirões da cerca de arame. Faleiro, a gente já conversou também sobre algumas oportunidades que você mesmo teve a oportunidade de testemunhar o fenômeno, que não foram poucas. E eu lembro que você me falou de uma vez que você viu um ser que usava uma espécie de capuz amarelo, e você estava com outras 2 pessoas que também foram testemunhas e vocês viram esse ser na estrada. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Eu, se não me engano, foi em 2010 ou 2011. Acho que é 2010 mesmo. Eu chamei o professor Beto para fazer umas fotos numa cachoeira e ele filmar alguma coisa lá. Então nós fomos. A cachoeira é até do meu genro. Quando nós entramos numa matinha, que eu virei a curva, que olhamos na frente, tinha um homem muito alto, de mais de 2 metros, vestindo uma capa amarela com capuz, semelhante a esses que os capuchinhos usam. E nós olhamos aquilo e o carro foi andando e, de repente, esse ser deu 2 passos. 1, 2. No segundo passo, ele sumiu no ar. Aí nós paramos o carro, verificamos o local, não tinha pegada porque era um local cheio de folhas secas. Eu perguntei ao meu companheiro, você viu o que eu vi? Ele falou, vi. O cara sumiu na nossa frente. Ele falou que eu achei que era uma vaca. Eu falei, vaca de 2 metros de altura, mais de 2 metros? Era um homem mesmo. Aí ele falou, estava vestido com um capuz mesmo. Agora que eu me lembro. E ele desapareceu na nossa frente durante o dia. Bom, Faleiro, a gente não pode deixar de mencionar esse teu trabalho praticamente de orientação, de passar a informação correta para as pessoas aí da área rural, para que as pessoas possam ir se familiarizando com o fenômeno, né? Você mesmo disse que no início as pessoas falavam muito em fantasma, e o que não pode deixar de ser dito é que você foi o primeiro a fazer essa conexão do fenômeno UFO com o folclore rural, de uma maneira geral, que está no Brasil inteiro, né? Desde das eras mais remotas, o povo das regiões rurais do país, desde Câmara Cascudo, já falava nos personagens do folclore rural. E você conseguiu, de maneira muito sábia, fazer a associação de alguns personagens do folclore com o fenômeno UFO. Isso de maneira indiscutível. Um exemplo disso é
a Mãe do Ouro, né, que geralmente é uma bola amarela que atravessa de uma serra para outra, que no fenômeno OVNI seriam naves de um tamanho maior. Tem o Boitatá, que são luzes menores, vermelhas, geralmente vermelhas, amarelas, que trafegam mais rente ao chão por várias regiões, que nós na ufologia chamamos de sonda. Então eu queria que você falasse um pouco dessa associação de ideias e de conceitos e da própria realidade rural dessas pessoas, e como é que isso é visto hoje em dia. E aproveitando para ilustrar isso, eu queria que você contasse aquele caso daquele rapaz que subiu na árvore, quando ele viu a luz, se eu não me engano, subiu na árvore e ficou aguardando para ver o que acontecia, né, com medo, e na realidade a nave desceu próximo a ele e ele ficou assistindo de cima da árvore, e ele falou que os seres saíram da nave, e quando os seres passavam em frente à nave, a luminosidade da nave tornava os corpos desses seres translúcidos. Ele conseguia ver como se fosse uma radiografia através dos corpos dos seres. Ele conseguia ver esqueleto dos seres, inclusive. Fala pra gente desse caso aí, que é maravilhoso, é fantástico. Realmente, o fenômeno UFO, nas regiões rurais do Brasil, ele sempre foi considerado como assombração, fantasma, lendas e mitos, como a Mãe do Ouro, Boitatá, a Lamoa, Macaxeira, Fogo Corredor e muitas outras mais. E eu perguntava aos habitantes da zona rural, você já viu UFOs? Eles diziam que não. Então eu passei a formular a pergunta de outra maneira. Você já viu assombração, o fantasma? Aí eles começavam a dizer, não, já vimos a Mãe do Ouro, a Mulher de Branco, o Saci Pererê, e apareceram todas essas lendas que na realidade são avistamentos de OVNIs. Por exemplo, o Saci Pererê, os índios contavam que era uma coisa que vinha girando, soltava uns pés e pousava. E lá de dentro saíam homenzinhos pequenos, que eles chamavam de sacis. A Mãe do Ouro é uma bola, é uma bola amarelada que fica vagando sobre as montanhas. E muitas vezes apaga e desce para fazer suas pesquisas. São os tripulantes fazendo pesquisas nas montanhas. O Boitatá dizem que é uma cobra de fogo, mais para o norte do Brasil. No sul já dizem que é uma cobra de fogo. Tem a macaxeira, que é uma luz vermelha. Tem a Mulher de Branco, que já falamos. Tem também o gafanhotão, que dizem que é um gafanhoto gigante. É a visão de um OVNI. E também ligado aos rios e lagoas, a Yara, a Mãe do Rio e outras lendas mais. Tudo isso são sondas ou naves fazendo pesquisas à noite, que foram denominadas com nomes folclóricos. O caso que você se referiu é o do Davi Pereira. O Davi Pereira caminhava da sua casa para uma outra casa na zona rural, quando viu uma luz. E já tinha vários conhecimentos de OVNIs. Então ele correu e subiu numa árvore e ficou escondido. O OVNI pousou e soltou uma luz muito fortíssima. Aquela luz que clareava longe. E desceram 2 tripulantes que passaram em frente à luz, e o Davi pôde ver os ossos de seus corpos, que a luz atravessava, os corpos dos 2 ETs. Eles olharam, não viram que ele estava escondido no meio da ramagem de uma árvore, e entraram no OVNI e foram embora. Foi um avistamento interessante,
porque o rapaz morava só na roça, não tinha conhecimento algum sobre a maneira que ele contou como radiografia, né? Que a luz bateu no corpo dos OVNIs e fez com que ele pudesse ver seus ossos. Essa história realmente é maravilhosa, Faleiro. Temos também uma história interessante que eu descobri no livro de Câmara Cascudo, onde ele narra uma descrição do jesuíta Padre Anchieta, que sempre via bolas de fogo, que os índios contavam que sempre viam bolas de fogo e que davam o nome de Mibaitatá, que significa coisa de fogo. Então, Anchieta descreve nas suas cartas jesuíticas essa bola de fogo que os índios denominavam de Mibaitatá, e que às vezes os perseguia e até os matava como os curupiras. Mas isso me lembrou, aí eu tenho que contar uma história aqui, vou te pedir um parênteses aí para contar uma história. Uma das vezes que eu tive aí com você, nós fomos fazer uma vigília no topo de uma montanha aí próxima da sua cidade, próxima da sua casa. E eu lembro que estava muito frio, nessa época aí era coisa de 7 graus, impressionante, de dia, de tarde, caindo da tarde era 7, 8 graus, não era molezinha não. E eu lembro que estava muito frio e nós subimos com o meu carro, só eu e você, e fomos para o topo da montanha, e você ficou dentro do carro, o carro todo fechado, só a parte da janela aberta, você ficou dentro do carro conversando comigo e eu do lado de fora, mesmo com frio, todo agasalhado, entusiasmado, de binóculo e tal, doido para ver alguma coisa. E tava o cair da tarde e a gente encontrou um senhorzinho vindo da roça com essas ferramentas nas costas e tal. E aí eu não sei se você vai lembrar, eu pedi a você que perguntasse a ele, pergunta a ele se ele já viu a Mãe do Ouro, alguma coisa assim. E você, eu lembro perfeitamente disso, você perguntou a ele se ele já tinha visto a Mãe do Ouro, e ele respondeu que a Mãe do Ouro ele não viu não, que ele viu foi o aparelho. Eu nunca mais vou esquecer isso, porque isso já aconteceu em outros lugares também. E aí eu fiquei de boca aberta e falei, não, eu vejo mesmo um aparelho. O aparelho passa, ilumina tudo, parece que é de dia, cheio de luzinha. Eu lembro perfeitamente de você ter desse dia e dele ter falado isso, e a gente ficou boca aberta, e você falou, tá vendo só? Quer dizer, a riqueza de depoimentos e a variedade de depoimentos, né, que você pode encontrar com as pessoas do meio rural. Aliás, eu queria dizer aqui para quem não conhece que Passatempo fica próximo a Carmópolis, né, se eu não me engano, fica próximo a Morro do Ferro, que é uma região também de muitos avistamentos, a Belo Vale. Você atravessa de uma BR para outra através das montanhas. Essa região é uma região de muito minério, é uma região riquíssima. Haja visto o nome de uma das localidades que se chama Morro do Ferro, que são montanhas de minério. As mineradoras são muito atuantes naquela região e talvez seja um dos motivos pelo qual o fenômeno UFO é tão rico aí na região. Você está ouvindo Biografia UFO nos Relatos Flutuantes. Olá mais uma vez, pessoal, Faleiro, Arthur e amigo de casa. Vou interromper o programa aqui rapidinho, mas é por um motivo nobre. Preciso te falar sobre o financiamento coletivo dos Relatos Flutuantes e principalmente sobre estarmos a um fio de bater a primeira meta proposta,
que tem como objetivo principal o lançamento da segunda temporada de Relatos Penados. Se você ainda não conhece o nosso spin-off Sobrenatural, dá uma descida aí na lista de episódios e você vai achar os 5 volumes já publicados. E olha, voltando aqui para a segunda temporada, nós já estamos recebendo os áudios e tem pedrada vindo aí. Te confesso que está dando trabalho para dormir. Bom, nesse momento já estamos na fase de produção e aqui cabe um lembrete. Se você curte o nosso podcast e tem condições de nos dar esse empurrão, considere ser um apoiador. O financiamento coletivo é a forma que você tem para acelerar e garantir o lançamento com qualidade dos projetos. Veja, além de toda quinta-feira ter um novo relato flutuante, estamos lançando Biografia UFO mensalmente e preparando uma nova temporada de Relatos Penados. Isso tudo é consequência da ajuda de vocês. E para apoiar, basta dar um clique nos links que colocamos na descrição do episódio. Lá estão apoia.se/relatos flutuantes. Caso prefira, temos também o picpay.me/relatos flutuantes. E ainda, se você for de fora do Brasil, temos o patreon.com/relatos flutuantes. Hoje nós temos um grupo de 12 apoiadores que garantem toda essa estrutura, mas gostaríamos de contar com sua companhia também. Lembrando que você pode ajudar com qualquer quantidade a partir de R$5. E para te motivar, criamos uma série de recompensas individuais que vão desde a entrada no grupo de apoiadores e relatantes, onde trocamos ali uma ideia mais aprofundada dos relatos, muitas vezes com participação dos próprios relatantes. Você pode ainda se tornar um coprodutor participando de decisões e até gravar relatos enviados por escrito. E olha, tem recompensa no plano que te garante camisa e caneca dos Relatos Flutuantes. Para ver todas as recompensas e metas já em andamento, é só entrar em um desses links que eu falei agora e coloquei na descrição. Por isso eu repito, estamos muito perto de bater a meta da segunda temporada de Relatos Penados e eu gostaria demais de ter esse compromisso de lançar essa pedrada o quanto antes. Então chega junto para a gente poder esticar esse plano de voo. Então eu queria que você falasse agora, contasse aquela história que é muito constante, me parece que são várias histórias sobre esse personagem, que é aquela da mulher gigante, da mulher grande. Parece que tem a mulher de branco, que aparece muito na região, e tem uma outra que é uma mulher imensa, parece que são mais de 3 metros de altura, que também já foi vista na região. Fala um pouco sobre isso aí para nós, Faleiro. Realmente aqui na região sempre é vista uma mulher toda vestida de branco, como se tivesse um véu na cabeça tapando seu rosto, e essa mulher desaparece misteriosamente. Em alguns locais também de Minas Gerais fala-se a mulher de 7 metros. É uma mulher que aparece toda de branco e depois vai crescendo em altura, fica com mais de 7 metros de altura. Nesse caso, trata-se de um facho, de um OVNI emitido para baixo, um facho de luz branca emitido para baixo. À medida que ele sobe, aquilo dá a impressão que está crescendo e aparenta ser uma mulher de branco gigante. Mas a mulher de branco, do tamanho normal de uma mulher mesmo, é muito comum aparecer aqui na região de Passatempo. Alguns dizem que ela tem um rosto esquisito. Outros falam que não vê o rosto dela. Mas, na realidade, tratam-se de aparições de sondas. Sondas que emitem um facho de luz branca para baixo, dando a impressão de ser uma mulher vestida toda de branco. Isso é muito comum aqui na região, até na data atual. Grande Faleiro. Faleiro, eu esqueci de dizer que você foi a única pessoa da América Latina, quiçá do mundo inteiro, que construiu um observatório para observar UFOs. Uma torre de observação no topo de um morro, com 360 graus de vidro, com a finalidade de observar UFOs, levando-se em conta que aí a região é muito fria e você tinha que ficar protegido para poder fazer as vigílias. E esse observatório ficou famosíssimo
e correu o mundo aí, fotografias e matérias sobre esse observatório que você construiu. Eu queria que você falasse um pouco do observatório, da ideia, da elaboração, da construção e se você teve êxito lá no observatório fazendo as vigílias, se você chegou a ver alguns eventos ufológicos lá no seu observatório. Fala um pouco para a gente aí do observatório ufológico de Passatempo. O observatório que nós construímos foi em 1982. E dei o nome de Observatório Antônio de Souza Faleiro, porque foi o meu pai que me levou para as pesquisas ufológicas. Eu tive a ideia de construir esse observatório no terreno de meu sogro, que um dia, passeando a cavalo por lá, fiquei no topo de um morro e vi que dava para observar 360 graus em volta. Aí eu falei, aqui dava para fazer um observatório. Pedi ele o terreno, ele deixou fazer, eu fiz o observatório lá. Posteriormente o terreno, quando ele faleceu, o terreno ficou para mim. Esse observatório eu mantive ele durante muito tempo. Mas depois eu vendi o terreno, o rapaz que comprou o terreno deixava eu ir lá à vontade. Mas vendeu para um outro, o outro queria cobrar muito dinheiro para a gente ir lá no observatório. Aí eu deixei de lado. Ele hoje está quase completamente destruído. Mas esse observatório nós tivemos a oportunidade de ver muita coisa lá. Um dia eu e um promotor de justiça, nós vimos uma nave do tamanho de um caminhão, toda iluminada, levantando voo, próximo do observatório. Vi também com uma equipe de São Paulo, um UFO levantando voo e subindo em linha reta para o espaço. E tive outros avistamentos menos importantes lá. Mas era um local propício porque é no topo de uma serra e dava uma visão de 360 graus. Esse observatório foi o primeiro observatório construído para a observação de UFOs, OVNIs, na América Latina. Nos Estados Unidos já tinha um, mas na América Latina foi o primeiro construído. Então, hoje ele acha-se desativado, mas podemos observar muita coisa quando íamos lá. Fantástico, Faleiro. Realmente é extremamente original. Faleiro, eu queria aproveitar e pedir para você contar aquela história que eu acho fantástica. Inclusive, eu já até fiz uma postagem sobre ela no meu canal. Aquela história fantástica do seu Wilson, que se deparou no meio do dia com um ser que ficou mais ou menos a 2 metros de distância dele e conversava com ele, né? Ele diz que não entendia o que o ser falava, mas o ser conversava com ele. Conta essa história em detalhes pra gente. Como é que foi essa história? Se eu não me engano, foi com o seu Wilson, né? Conta pra gente essa história que eu acho maravilhosa e ela é extremamente original, extraordinária, né? Você está na frente de um ser fantástico. Conta pra gente aí, Faleiro. Em 9 de agosto de 1987, o trabalhador rural Wilson estava na fazenda Nossa Senhora da Glória e resolveu buscar uns cavalos de raça para guardar nas cocheiras. Quando chegou no pasto, quando se virou, ele foi paralisado por um ser que portava na mão um objeto semelhante a uma caneta. Ele ficou paralisado, não podia mexer com nada. Então o ser começou a conversar com ele.
numa língua completamente desconhecida, que ele não entendia nada. Então o Wilson logo pensou. Ele raciocinava, pensava tudo, mas não podia mexer um músculo. O ser conversou e, de repente, foi afastando de frente para o Wilson e desapareceu no matinho. O ser era mais ou menos uma estatura mediana, 1,60 m, 1,50 m, por aí. E ele vestiu uma roupa escura, fechada até no pescoço, e portava na mão um objeto tipo uma caneta, que era o que parecia que estava paralisando o Wilson. Ele tinha o rosto tipo humano, mas o nariz era bem mais achatado e cabelos ralos na cabeça. Então o C conversou com o Wilson e ele não entendia qual é a língua que ele falava. Podia ser francês, inglês, mas o Wilson, um rapaz simples da roça, não entendia outra língua. E o ser afastou e entrou no mato e desapareceu. Aos poucos, o Wilson foi recobrando os movimentos e, quando pôde correr, ele correu em direção à sua casa que estava próxima, arrebentou a porta da cozinha com uma peitada, chegou lá sem fala, a mulher teve que dar água, aí que ele narrou todo o acontecido e falou que tinha visto o capeta. E contou para um farmacêutico no outro dia. E o farmacêutico me chamou e contou a história. Eu falei, e fui lá e entrevistei o Wilson. É o que nós narramos para vocês. Esteve a 2 metros de um ET. Para melhor ilustrar esse caso, vou colocar a seguir e mais adiante recortes de 2 vídeos produzidos pelo próprio Faleiro, onde ele entrevista os contatados que, por sua vez, nos passam que viveram de uma forma que só eles poderiam contar. Para assistir aos vídeos originais, acesse o canal do Arthur no YouTube, o link está na descrição desse programa. E para ver o desenho do ser que o Faleiro cita no fim e outras imagens em qualidade melhorada, acesse o nosso Instagram, @relatosflutuantes, ou Twitter, @rflutuantes. Estamos aqui no sítio Nossa Senhora da Glória, no município de Passatempo, Minas Gerais, com o senhor José Maurício de Rezende, que vai nos relatar um contato de 3º grau que teve em agosto de 1986. Ô Wilson, você pode nos contar o que você viu nessa data aí? A hora e tudo, narrar direitinho? 6 horas da tarde, aí olhou as éguas na branqueada ali. Aí quando eu cheguei perto do pau, estava as vacas e estava as 2 éguas lá beirando. A distância de uns 2 metros, parecia um homem de preto. Vestido de preto. Pezinho lá. E ele ficou em pé, beirando a árvore lá, e eu distância de 2 metros. Ele não contava com a mão pra mim, conversava comigo, mas não tinha nada que ele falou. Pois é, mas nesse momento que o homem apareceu, você tentou correr? Fui pra correr, as pernas não deu pra correr. Não deu? Não deu, não saía. Não mexia com nada. Você ficou paralisado? Ficou paralisado, parado lá no chão, parado. E ele assim, não caminhou pro meu lado também, hora nenhuma. A 2 metros? 2 metros de distância. E como era esse homem? Descreve pra gente aí. Era um homem pretinho, vestido de preto, tudo de preto. Tudo de preto. O olho vermelho. O olho vermelho. Grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno olho. Pequeno. E ele apontava com a mão pra mim e uma mão baixa. E a orelha dele, como é que era? A orelha dele é assim, não é igual a nossa, mas fininho imitando. De cachorro, por exemplo? Por exemplo, igual de cachorro. Assim, pontuda pra cima, afinando. Afinando, sim. E o queixo dele, normal? Normal. Nariz, como é? O nariz estava assim, mais chato, mas a mesma coisa. Achatado. Tinha abertura? Tinha. E boca, boca, a mesma coisa. Conversava comigo, conversou comigo. Sobrancelha, assim, tinha sobrancelha. E o cabelo dele, como é que era? Cabelo de preto também. Cabelo era preto, baixo? Baixo. Ralo? Não, o cabelo era fino.
normal, mais baixinho. Baixinho, né? E aí ele começou a conversar com você, mas você não entendia nada. Não entendia nada. Ele com a mão para baixo e a outra fazendo assim para mim, conversando. Mais ou menos o tipo da linguagem dele, como é que era, mais ou menos? Era rápido? É rápido, a linguagem dele é rápida. E umas palavras que você nunca viu. Eu nunca vi. E a roupa, como que era? A roupa é a mesma coisa de um macacãozinho preto, tudo fechado. Tinha o fecho de cima. Fechado, aqui no pescoço? No pescoço. Nos punhos? É, tudo fechadinho. Nos pés também? É a mesma coisa. E você teve assim a oportunidade de observar ele por quantos minutos, mais ou menos? Nós tivemos lá uns 15 minutos. Assim, de frente a frente? De frente a frente. E você não podia mover não, por nada? Não andava nem para frente nem para trás. E ele falando com você? Falando, conversando comigo. E as éguas no mesmo lugar, as vacas não saíam, tudo paradinho. Tudo paradinho, os animais tudo quieto. Nenhum mexeu? Nenhum mexeu. Depois que ele caminhou pro lado do vale que ele foi, levou uns 5 minutos não podia andar. Aí você começou a recobrar o movimento devagarinho. Aí quando decidi ir embora. Aí você veio correndo. Pode contar com sinceridade. Aí eu vim correndo mesmo. Cheguei na porta de casa ali, sentei o pé na porta, lá quando ele dentro da minha. Engalou. Aí sua patroa estava em casa? Estava em casa. Aí você contou o caso? Contei o caso para ele. Meio apavorado. Depois ela ainda falou comigo, vamos lá para nós poder ver. Eu falei, não adianta, porque ele já saiu o cabelo do vale. E você não percebeu objeto nenhum, alguma coisa, algum aparelho perto, não, né? Não. Ele saiu para a extrema de mato ali. Ele entrou dentro do mato. Até a hora que ele saiu no mato para lá, que eu desenvolvi as pernas e comecei a andar. E antes disso, você nunca tinha visto nada de semelhante assim, né? Não. E homem não é parecido também com ninguém daqui do nosso planeta aqui. Não. Ele estava com alguma coisa na mão esquerda, não é? Estava metendo uma caneta no meiano numa mão. E com a outra mão assim que não. Fazia o gesto para você. Fazia o gesto. E eu notei na minha cabeça que ele não ia fazer nada comigo. Ele não queria fazer mal, né? Mas não tinha jeito de você correr. Não tinha jeito de eu correr. E você acredita que ele estava apontando esse objeto do seu lado? Estava apontado com a mão assim, apontando do meu lado. Então deve ter sido esse objeto que fez a sua paralisação, que não deu para você correr. Então, mais uma vez, obrigado ao José Maurício Rezende complementando com esse detalhe aí. Agora nós vamos mostrar aqui a fotografia do ser que o Wilson viu, mais ou menos parecida com essa, não é, Wilson? É, mais ou menos essa. Ele tinha mais ou menos quanto de altura? Se tivesse 1,5 m, um máximo. 1,5 m no máximo. A cabeça era normal? Normal. Ou um pouco maior do que a nossa? Não, a cabeça era mais redonda, não igual a nossa, mais chateada assim. Em cima, né? Assim, tal. E o queixo normal, nariz achatado, olhos vermelhos e as orelhas afinando em cima, né? Assim. E o resto, as mãos, igual da gente. Quando você percebeu dedos? O dedo dele não é a mão, não é grande, comprido do dedo nosso. O dedo dele é mais fino e mais curto. Mas tinha, você percebeu se tinha 5 dedos? Tinha, o dedo é a mesma coisa. Mesma coisa. Então deu tempo que você teve frente a frente com ele. Assim, ele conversando comigo. Deu para você perceber muito bem a coisa, né? Então nós vamos agradecer, eu estou chamando ele de Wilson, mas é o apelido dele. Vamos agradecer o Wilson pela colaboração prestada aqui ao nosso estudo da ufologia. Muito obrigado, José Maurício Rezende. Muito bom, Faleiro, realmente não tem preço essa história, esse registro, muito bom. Seu Wilson realmente um privilegiado, né? Eu queria aproveitar também a história que eu mais gosto, que eu já mostrei em vários congressos, é o depoimento, para mim, de morador da área rural mais precioso, que é a história do seu Geraldo, seu Zé Geraldo, que era um comerciante, vendedor de ovos, e foi vereador também de Passatempo. Então queria que você contasse essa história para nós. Uma história fantástica, maravilhosa pela a qualidade, da autenticidade do relato do seu Zé Geraldo. Conta aí pra gente a história do seu Zé Geraldo, o Faleiro. O senhor Geraldo Alves de Rezende, conhecido como Canastra, era comprador de aves e ovos. Ele ia para a zona rural a pé e passava de fazenda em fazenda comprando aves e ovos. Então, certo dia, quando ele voltava, ele chegava a uma fazenda, surgiu um OVNI à sua frente e jogou-lhe uma fortíssima luz. E aí ele ficou apavorado e começou a correr. Estava com um saco de ovos nas costas. E correndo,
afastando-se daquela luz que o perseguiu pela estrada fora. Aí a luz apagou. Nesse momento, Geraldo tomou um fôlego e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, novamente a luz acendeu. Ele tornou a correr até que chegou próximo a uma casa de um morador da zona rural. Ele começou a gritar por socorro. O morador e sua esposa saíram. Nesse momento, o homem levantou, estava em altura baixa, levantou o voo e foi embora, desapareceu. O Sr. Geraldo ficou lá na casa do rapaz, eles lhe deram a água com açúcar para acalmar aquela coisa, e o morador da zona rural trouxe o Sr. Geraldo até a cidade, até sua casa. No outro dia, ele mandou o filho dele me chamar aqui em casa. O filho dele chegou e falou: papai falou que a pessoa ir lá em casa, que o disco voador, ele viu o disco voador. Aí eu fui lá na casa dele. Quando eu cheguei na porta, seu disco quase me pegou. Eu ri e falei: não é meu, não. Então, o Sr. Geraldo narrou toda a história que tinha acontecido com ele. E eu olhei para o rosto dele, vi que ele estava visivelmente apavorado, com os olhos vermelhos, irritados, como se tivesse brigado a noite inteira. Esse foi um caso fantástico também acontecido aqui na região de Passatempo. Estamos aqui com o senhor Geraldo Alves de Rezende, conhecido Canastra, hoje comerciante, ex-vereador do município de Passatempo, que vai nos relatar um fato que aconteceu na data de 8 de dezembro de 79, no lugar Macaco, quando ele teve um contato de 2º grau com um objeto voador não identificado. Senhor Canastra, relate-nos o seu caso acontecido na data citada. Autorizado, eu saí de uma casa, então, buscando uns ovos, 5 dúzias de ovos, e subi para o morro arriba. Meu pai sempre fala: meu filho, para topar com o diabo não precisa madrugar. Quarto campo, o diabo passa por si e você não veio. E nessas alturas eu estava rezando, quando eu vi, eu já estava amontoado pelo aparelho. Então eu falei: ora pois, meu Deus, o que vai ser de mim aqui agora? Era mais ou menos quantas horas, senhor Canastra? 7h30 da noite. E logo eu parti novamente para trás. Quando eu vi, o aparelho já estava amontoado em cima de mim. Como era esse aparelho? Era um aparelho do tipo de um sacrário da igreja. Quando eu sei o aparelho, como é que chama? Iluminado? Iluminado, um vulto do tempo de um tipo de um vulto grande. Quando eu corri, parei de um lado, achei que ele estava muito longe, ele estava do meu lado, deu um chiado igual uma máquina de retrato. E aí eu parti pro morro abaixo, quebrei a ovada toda. Quando eu cheguei na casa localizar, gritar o cliente, chama de... Aí já veio com a foice achando que era uma cobra. Eu falei: não é cobra, é um aparelho. Quando eu localizei o casal e as crianças juntou na saia da mãe do... Eles viram o aparelho também? Viu o aparelho, partiu, as crianças tampou chorar. Então localizou, e eu logo aí parti com eles ali quase umas 2 horas. Quando eu cheguei na minha casa, os vizinhos perguntou: por que você está desse jeito, Geraldo? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Eu falei: não aconteceu nada. Foi mal apenas um aparelho que apareceu para mim, a coisa trebulosa. Como é que eu estou com a roupa toda caída, machucado? Como é que eu cheguei aqui? Então logo veio uma vizinha. Eu falei: nós temos que comunicar o Ligínio, esse caso que aconteceu comigo. E até hoje a minha vista não é a que era mais, né? Então o aparelho partiu, subiu, as crianças agarradas na saia da mãe. E esse aparelho era todo de luz? Não, é um aparelho do tipo do sacrário, tinha um vulto. Mas na hora que eu parei, que eu falei: ora pois, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Esse vulto eu tenho que largar esse chapéu esse aqui. Vulto parecia o quê?
Aí o tipo de uma bola redonda, né? E eu parei, e o tipo do sacrário que dá uma benção, né? Cheio de ponta, uma luminária. Mas quando eu não via de lado nenhum, quando eu via, estava montado em cima de mim. Clareou tudo. Clareou o mundo todo que eu estava, a lavoura Agora, toda. No outro dia eu tive com você lá na sua casa. No outro dia, manhã, eu né? comuniquei. Você estava com os olhos todos lá, né? Estava cheio de lágrimas, que hoje não é minhas vistas. Infelizmente, o povo ainda falava comigo, você pode parar de andar à noite, ainda não parei, que eu luto mesmo. Mas o senhor Geraldo é comerciante de aves e ovos na região, uma pessoa muito querida. E nessa hora eu quebrei a ovada toda, que nunca quebrei mesmo. Você não tem que... E o senhor nunca tinha visto alguma coisa assim? Nada, nunca aconteceu. Não tem assombração, não existe nada disso. Não tem, mas esse aparelho o senhor nunca viu? Esse aparelho, que inclusive fui nascido e criado no passatempo, ando à noite e dia com meus pais, nunca aconteceu nada. Então nós vamos agradecer aqui a presença do senhor Geraldo Alves de Rezende, o conhecido canastro, uma pessoa muito querida aqui em Passatempo, inclusive na última eleição municipal, há 6 anos atrás, ele foi um dos vereadores mais votados pela sua amizade aqui na região. Muito obrigado, senhor Geraldo, pela sua participação em nosso programa. Para finalizar, Falheiro, eu queria comentar que eu já estive aí pelo menos umas 4 vezes com você em Passatempo. Fui a Passatempo vindo de inúmeras direções. Já fui a Passatempo indo por Lavras. Já fui a Passatempo vindo por São Brás do Suaçuí. Peguei mais de 60 quilômetros de estrada de chão para chegar a Passatempo. Por uma estrada que o pó do minério, dos caminhões que transportam minério de ferro, se misturam com o barro e com a chuva, e os caminhões passando vão alisando, e aquilo se transforma numa espécie de asfalto de ferro. É impressionante, um lugar fantástico. E passei por Morro do Ferro, já fui a Passatempo vindo a partir de Belo Vale, que é uma região maravilhosa, onde eu tenho amigos em Belo Vale, fazendeiros que têm experiências também com OVNIs na região. Ou seja, toda a região de Passatempo, toda essa região de Belo Vale, Passatempo, Morro do Ferro, Carmópolis, toda essa região é região de altamente ufológica, né? Então eu queria finalizar pedindo a você que conte um caso extraordinário da sua escolha, do que você tem de melhor aí da sua escolha. Eu não poderia deixar de narrar um caso interessante também. É um caso acontecido com um primo meu, quando ele estava em São João del Rei, prestando o serviço militar. Certa noite ele estava de guarda e soltou um cachorro policial que patrulhava o local, que vigiava o local. E lá pela volta das 2 horas, um outro soldado ia rendê-lo. Aí ele foi buscar o cachorro. Andou, chamava o cachorro, nada. Aí, de repente, viu um vulto agachado como se fosse o cachorro. Ele resolveu chutar aquele vulto. Quando ele resolveu chutar, o vulto levantou. Era um ser pequeno, vestido com a blusa transparente e o rosto mais ou menos semelhante ao humano. Aí ele estava com o fuzil, armou o fuzil, ficou em posição de atirar. Nesse momento o ser sorriu para ele. Falou, eu não posso atirar numa pessoa que está sorrindo para mim. E ele então foi afastando de costas, até que chegou de volta à casa da guarda lá. E chegou o companheiro dele mais tarde para rendê-lo. Ele narrou o ocorrido. Mas ele falou que era um ser completamente diferente de humano. Fantástico, Faleiro. Realmente é uma aula poder conversar com você sobre a pesquisa aí na sua região.
muito obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo, nessa biografia UFO. Muito obrigado pela sua amizade. Um grande abraço, Faleiro. Obrigado por tudo. Agradeço ao programa Relatos Flutuantes, em especial ao Arthur, por dar essa oportunidade de entrevistas sobre as minhas pesquisas na cidade de Passatempo, Minas Gerais. Ao nosso programa. Para nós é uma honra ter sua história eternizada aqui. Arthur, mais uma vez agradeço também pela parceria, meu caro. Saiba que sua presença aqui é engrandecedora. E é você, flutuante, que nos escutou até aqui, deixa a nossa saudação final. E fica ligado que mês que vem tem mais biografia UFO. Se você viu ou viveu algo e quer dividir conosco, há duas formas de fazer isso. Se prefere apenas relatar os fatos sem comprometer sua identidade, acesse www.euviumovni.wordpress.com. Nessa plataforma você encontra um layout intuitivo para dar entrada nos dados do seu avistamento e assim ajuda nas pesquisas do Arthur. Visite também o seu perfil no Facebook, onde ele divulga diariamente conteúdos ufológicos. Agora, se quiser participar dos relatos flutuantes, envie o seu áudio para o WhatsApp 28999834185 e nos conte o que viveu da forma que só você sabe contar. Lembro que aqui nós não analisamos nem julgamos o seu relato. Então até a próxima e lembre-se, nós somos uma nave.